Certamente Deus é bom para com Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Então, não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte, estão livres de fardos, de todos não são atingidos por doença, como os outros homens. Por isso, o orgulho deles lhes serve de colar, e eles vestem de violência. No seu íntimo brota a maldade, da sua mente transportam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe das suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então eu compreendi o destino dos ímpios. Certamente eles põem um terreno, certamente os põem em terreno escorregadio e fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente formados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado no íntimo e senti inveja, agi como insensato e ignorante. Na minha atitude para contigo, era como um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Toma minha mão direita e me sustém, ó Deus. Tu diriges com os teus conselhos, depois receberá com honra. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Podeis se assentar. O louvor é algo que sempre chamou a atenção de Deus. Certo é que Lúcifer, que significa anjo de luz, era regente do coral celestial. Ele colocou no seu coração colocar um altar acima de Deus. E o que eu amo em Deus é que Deus dá tempo para ele, para ver o coração daqueles que estão em volta. Certo é que Lúcifer é lançado à terra. Segundo a história e o texto sagrado, a terra agora está sem fome e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra.
o Espírito de Deus pairava para fazer duas coisas sobre a terra. Primeiro, para preencher a terra. Segundo, para dar forma à terra. O Espírito do Senhor assim pairava. A história bíblica vai nos dizer que, com todo o acontecimento, Adão e Eva tinham relacionamento com Deus. Eles falavam com Deus na virada do dia. E todos nós que aqui estamos, gostava na virada do dia, às 6 horas da tarde, de ouvir uma oração. Eu sou da época do rádio. Eu me lembro no interior, de um menino, chegava às 6 horas da tarde, minha tia ligava o rádio, e ali tinha uma oração, Deus Pai, crendo Deus Pai, Ave Maria, ali sempre tinha uma reza. E eu era pequeno, e eu passei a entender que o coração do homem, ele anseia pela presença de Deus, desde o tempo de Adão. Quando Deus descia para falar com Adão, Deus vai dar uma autoridade para Adão tão grande que, segundo a história, Adão tem o direito e a graça de nomear os animais. Eu quero que você tenha esse entendimento comigo. Adão olhava para o cavalo e sabia que o cavalo tinha que se chamar cavalo. Adão olhava para uma arara e ele sabia que a essência teria que vir o nome arara. E Deus disse: governe sobre a terra. E sabe o que eu descobri? Que aquele que nomeia tem governo. Adão tem o governo de todas as coisas. Deus coloca Adão e Eva no jardim para que os dois pudessem governar. Deus viu que Adão estava só, faltava-lhe uma adjuntora, alguém que preenchesse o vazio dele. Então Deus tira a costela de Adão, e da costela de Adão Deus faz a mulher. Engraçado que o homem é feito do pó da terra, a mulher é feita da costela de Adão. É por isso que nós temos necessidade, às vezes, de um companheiro, de uma companheira. E Deus havia dito a eles: tenham governo de tudo e cuide de tudo que está sobre o jardim. Escuta, eles vão cuidar, eles têm o governo. Só que certo dia, há um desencontro de informação dentro de casa. Que desencontro é esse? Eva, por um momento, não dialogou com Adão, mas ouviu a serpente. E muitos casamentos são destruídos por falta de comunicação. Muitos casamentos são destruídos por falta de diálogo. Porque a partir do momento que falta o diálogo, damos ouvido a outras vozes. Vozes essas que vêm muitas vezes para destruir aquilo que Deus colocou para a gente. Adão e Eva agora
consegue comer do fruto da árvore do bem e do mal. E diz a história que na virada do dia Deus desceu para falar com eles. Vira para o teu irmão e diga: não é porque o pastor pecou que Deus não desceu para falar com a igreja. Aí você entende porque tem tanta gente com a vida errada. Deixa eu parar de falar isso. Mas aí fala: Deus está falando lá, Deus está usando lá, Deus está trabalhando lá. Eita! O compromisso de Deus é com o jardim, é com você. Adão e Eva estão escondidos, ó, deixa eu tentar. Aí lá vem Deus dizendo assim: Adão! Olha o estado que você chegou, cara. Olha o estado que você está agora. E eu te chamei para governar. Agora você está se escondendo atrás da moita. Vira para alguém e diga: Deus te chamou para governar. Deus não te chamou para ser cauda. Deus te chamou por ser cabeça. Então deixa eu profetizar de olho aberto. Talvez Deus tenha que fazer alguns ajustes na tua vida, mas Ele vai fazer esse ajuste e você vai voltar a governar para a glória, louvor e adoração do nome dEle. Vem, segura. Eles são expulsos do jardim. Saem do jardim. E quando eles saem do jardim, eles entendem que Deus havia feito um sacrifício. E através do sacrifício cobriu a nudez deles. Então eles começam a entender que através do sacrifício eles têm contato com Deus. E o que eles fazem? Sacrificam o Senhor, levantam um altar a Deus e sacrificam naquele altar para chamar a atenção de Deus. Isso é passado de pai para filho. Quem vai passar por isso? Caim e Abel. Caim e Abel vai sacrificar diante do altar de Deus. A história vai nos dizer que Caim ficou tão bravo com Abel, porque assim, os dois ofertavam no mesmo altar, ou no altar ao lado. Mas Deus se agradava da oferta de Abel e não de Caim. Caim fica doido. Caim quer entender o porquê que Deus recebe de Abel, mas não recebe o dele. Então ele diz: quer saber? É meu rival. Quer saber? É meu rival. Se Deus não falou com você, Deus acabou de falar comigo. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar meu irmão. Porque se eu matar meu irmão, Deus vai olhar para mim. Deus vai olhar para mim. Ele sai e mata o seu irmão. Ele sai e mata o seu irmão. E vai congregar. O que ele vai fazer? Vai cultuar Deus. Vai fazer oferta para Deus. E sabe o que eu entendi? Que o problema nunca esteve em Abel. O problema estava nas trevas que estava dentro de Caim. O problema nunca foi Abel. O problema foi aquilo que Caim fazia para Deus e não chamava a atenção de Deus. E aí muitas vezes pessoas te perseguem, querem o teu mal, não querem te ver bem. Por quê? Porque estão vendo Deus honrar a tua vida dia a dia, abrir porta, criar caminho, criar situações para poder te abençoar. Pronto. Aí gostei. Deus vai pôr uma marca em Caim. Qual é a marca? Não sei.
Não sei. A Bíblia não diz qual marca foi. Eu imagino que Caim tinha cara de coitado. E ninguém quer matar coitado. Eu imagino. Deixa comigo. Sim ou não? Aquela cara de dó, de coitado. Sofrido, de andarilho. E a história vai nos dizer, presta bem atenção, que Caim vai começar a andar, isso diz o Midrash, vai começar a andar no meio das matas. Vai andar no meio das matas. E o que vai acontecer? Abre para mim, joga aí no telão. Gênesis capítulo 4, verso 6. Assim disse Lameque: Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque. Por que ele vai dizer isso? Espera lá. Porque Lameque era cego. Lameque era o quê? Mas ele gostava de caçar. Ele não tinha visão, mas tinha uma boa audição. E ele tinha um tato com um nariz muito bom. Então ele tinha um moço que andava com ele e o levava diante da mata. E na mata diz a história que ele vai pegar a flecha e ele atira. E quem ele mata por acidente? Caim. Então o Senhor perguntou Gênesis 4, idade 23. Um dia Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila: ouça-me com atenção, eu matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se aquele que matar Caim será vingado 7 vezes, então eu serei vingado 70 vezes 7. Ele está dizendo, eu matei sem querer. Eu matei sem querer a Caim. A história começa a desenrolar. E você vai ver no livro de Gênesis capítulo 4, verso 20, que agora vai ser criado instrumentos de corda, de faule, para poder atrair e chamar a atenção de Deus. Olha lá, 20. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Aqui nasce a instrumentalidade na terra que se consegue atrair a presença de Deus. Para você ter uma ideia, e resumindo, no início de todas as coisas, como as escolas proféticas, era costume tocar-se, mas tocar com graça, tocar com graça, tocar com autoridade. Quem não se lembra de Josafá, Jorão e o rei de Moabe, perdidos no meio do deserto? E eles vão dizer, será que não tem nenhum profeta aqui, para que possamos consultar o Senhor? E alguém vai dizer, o que mais tem é profeta no deserto. Mas tem um aqui que deitava água na mão de Elias. Quem é ele? Eliseu. Vamos ter com o homem de Deus para saber o que Deus vai fazer por nós. Diz a história que agora
Eles chegam diante de Eliseu. Eles chegam diante de Eliseu. E Eliseu vai olhar para Jorão e vai dizer: se não fosse por Josafá, eu nem te atendia. Mas quer saber? Vocês querem resposta de Deus? Vai ter resposta de Deus. Traga para mim alguém que toca, 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 alguém que toca. E faça Deus sair do céu para eu entrar em transe. Aleluia. E quando eu entrar em transe, a palavra profética de Deus sair dos meus lábios para dar a direção a qual vocês precisam. Meu Deus, é por isso que o louvor vem antes da palavra, porque vem antes da palavra, salgado, vem antes da palavra para preparar o teu coração para ouvir a voz de Deus. Criado foi os instrumentos, a maneira de se atrair Deus. Natural é agora, Deus escolheu uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, para ser aquela que atrairia a presença de Deus. E diz a história que certa vez Deus vai olhar para um menino que estava no campo. O nome dele é Davi. Diz a história que Deus vai olhar para Saul, vai dizer: eu já te dei oportunidade demais, chega. Escuta bem, a história diz que Deus encontra um menino no meio do campo pastoreando ovelha. Sabe o melhor lugar para você estar? Onde Deus te colocou. Desculpa, obreiros, nada com vocês, pelo amor de Deus, tá bom? Não me tenham, não é indireta, não é nada com vocês, pelo amor de Deus, nem com meus outros que podem estar me assistindo. Mas o que tem de gente, me desculpa, correndo atrás daquilo que Deus vai entregar no lugar que Deus lhe colocou. Aí corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. E Deus está dizendo: eu sei seu endereço, eu sei onde você mora, eu sei a maneira de te achar, eu sei o que você precisa de mim. Deus, eita coisa boa. Vira para o teu irmão e diga: diga para ele: Deus te chamou para ser uma bênção aonde Ele te colocou. Deus te chamou para ser uma bênção aqui. Deus te chamou para cá, seja uma bênção aqui. Depois seja uma bênção para fora. Depois você vai atrás de outra coisa. E que mais? Deus ungiu Davi. Oh glória! Deus ungiu Davi. E o que Davi voltou a fazer? Voltou para o campo. Voltou para onde? Para o campo. Voltou para onde? Agora eu sou ungido. Me respeitem. Agora eu sou ungido. Eu vou correr atrás daquilo que eu sonho. Agora eu sou ungido. Deus falou que eu vou ser rei. Mas Deus já mandou você sair do lugar que Ele te colocou? Continua no pasto, porque Deus vai criar uma situação para te colocar aonde Ele quer te colocar. Eu estou sendo boca de Deus para alguém, no sentido profissional, no sentido espiritual, no sentido financeiro. Eu estou sendo boca de Deus a alguém. Fica na vocação
e no lugar que Deus te colocou. Pastor, mas eu quero coisa maior. Fica tranquilo que na hora certa Deus conhece o teu endereço e Ele te visita para a glória. Davi, volta para o pasto. Só que Davi tinha algo muito bonito. Davi, quando ele tocava, os demônios caíam. Nada contra vocês, mas eu me lembro na Plena em Cristo que quando se tocava uma bateria e se abria a boca, demônios começavam a gritar no meio da igreja. Davi, ele é um ísimo tocador, ao ponto do rei ficar endemoniado e Davi tocar para ele ser liberto. Ok? Davi toca, o rei é liberto. Passa o tempo, vem um gigante. Davi foi chamado? Foi nada. Mas sabe o nosso problema? É que se às vezes a gente não é chamado, a gente fica em crise, em birra. É em birra que fala? Fica emburrado. Aí não quer mais nada, não quer mais brincar. Aí se estiver jogando a bola, pega a bola, põe debaixo do braço e diz: se eu não jogo, também ninguém joga. Vire para o teu irmão e diga: não estraga o projeto de Deus. Sabe que Deus está requerendo de Davi? Maturidade. Eu vou ter que falar. Vou ter. Tá bom. Ei, se comporte como alguém que tem a idade que você tem. Em todas as áreas da sua vida. Seja alguém. Quem quer que eu pare e diga amém? É só mais 10 minutos. Davi aqui, ele entende o poder do louvor. A Bíblia diz que Davi vai ser perseguido por Saul. O tempo passa, Davi se torna rei. Havia uma tribo escolhida para ser a tribo que atrairia a presença de Deus. E essa é a tribo de Levi. Quando Davi, presta atenção nisso. Quando Davi é a operação, fica tranquilo que eu vou me achando. A cabeça não está boa. 5 dias de hospital internado. Tem que ter paciência comigo. Davi vai entender que Saul havia perdido a arca da aliança. Davi havia perdido a arca da aliança. Não deu valor para a arca da aliança, que havia sido levada no tempo de Eli, onde seus filhos Hofni e Finéias estavam oferecendo fogo estranho sobre o altar. E a história vai nos dizer
que quando Davi se torna rei, a primeira coisa que ele quer, a primeira coisa que ele deseja é trazer a presença de Deus para o lugar de origem em Jerusalém, para que a arca, que representava a presença de Deus, estivesse com ele, porque ele sabia de onde ele saiu. Ele sabia que ele saiu de trás das ovelhas e Deus lhe colocou como rei. Então ele vai dizer assim: o Deus que me tirou da onde me tirou não pode ficar distante de mim depois que eu atraí, que eu conquistei tudo que eu conquistei. Eu quero reinar, mas eu quero reinar com a presença de Deus. Segura. Ele vai mandar buscar a arca da aliança. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele manda buscar a arca da aliança, ele pega boi novo, coloca a arca da aliança em cima, e a cada 7 passos que ele dava, ele sacrificava um boi. Só que no meio do caminho, na eira de Araúna, ou no meio do caminho, melhor dizendo, não na eira de Araúna, no meio do caminho, a arca vai pender. Uzá coloca a mão na arca para tentar sustentar a obra com as suas mãos. Deus acabou de falar comigo de novo. Segura isso. Davi vai ficar com medo da presença de Deus, porque ele sabe que carregar a presença de Deus é coisa. Deus não quer te ver sendo retalhado. Deus não quer ver você com confusão de mente. Deus quer que você entenda que para andar com a presença dEle, tem que ter compromisso com Ele. Vai lá. Deixa a arca na casa de Obed-edom. A arca está na casa de Obed-edom. Presta bem atenção nisso. Em 3 meses Deus mudou a história de Obed-edom. Quantos meses? 3 meses. Por quê? Porque Obed-edom tratou a presença de Deus como deve ser tratada. Eu tenho medo de brincar com as coisas de Deus. Eu tenho medo de falhar com Deus. Eu tenho medo de errar com Deus. E talvez não seja medo, mas é temor. Porque tudo que o diabo quer é ver eu carregando a presença sem compromisso com o dono da presença. Vira para o teu irmão e diga: meu irmão, é hora de mudar algumas atitudes, viu? Eu vou falar. É hora de sair do motel. É hora de sair da prostituição. Não adianta querer carregar a presença tendo brecha. Vai ter retaliação. Precisa colocar a vida em ordem. Quer viver a bênção de Deus na sua vida? Tenha compromisso verdadeiro com Deus. Quer ter vitória com Deus?
Compromisso com Ele. Feche as brechas. Feche as brechas. Ah, que eu estou casado, mas eu não quero assinar papel. Não quer assinar por quê? Não quer assumir quem está do teu lado? Vá. Que negócio é esse? Assume, faz um churrasco e me chama para comer lá com vocês. Vá. Fecha a brecha. Vira para quem está do teu lado e diga: fecha a brecha. Fecha a brecha. Fecha a brecha. Eu não quero, eu como pastor seu, não quero ver o diabo te retalhando. Eu quero ver você vencendo o diabo com a autoridade que Deus te dá. Ela se levar a saio, de levar a surianda na gaia. Eu não quero pregar mais. Davi vai descobrir que a presença de Deus não é levada em cima de objeto, mas levada nos ombros. O compromisso está aqui, ó. Está comigo, está com você. Eu tenho um amigo, faz tempo que eu não vejo ele foi político, tudo. E ele queria ser candidato, o Marquito. E um dia ele virou e falou assim, estava eu, o Rony e ele, o Rony falecido. Ele falou assim, essa é o ganho. Nem que eu tenha que acender uma vela para o diabo e outra para Deus. Eu disse, já perdeu. Já perdeu. Já perdeu. Vira para o teu irmão e diga, quer ter vitória? Assuma o lado que você quer ficar. Eu estou dando uma batidinha hoje, né, presbítero? Deus está falando, igreja. Aí escuta. Davi vai pegar a arca da aliança. Olha que coisa bonita. Vai colocar o sacerdote com a arca no ombro. E agora eles estão indo para Jerusalém. Olha que coisa linda. Davi vai se envolver tanto. Cada 7 passa um boi. E ele vai se envolvendo com Deus. Ele vai o quê? Eu vou fazer um culto aqui chamado Um Dia com Deus. Nós vamos passar um dia aqui na presença de Deus. Escuta só. Davi vai se envolvendo tanto, que diz a história que enquanto os flautistas tocavam, enquanto os que batia tambor estavam tocando, era para tocar bonito agora. Quando o tambor estava sendo tocado, Davi se envolve tanto que Davi vai se jogar ao chão. Ele está chegando em Jerusalém, preste atenção. Ele está chegando em Jerusalém. Os jovens começam a assoviar, os velhos começam a chorar, dizendo: eu achei que nunca mais eu ia ter a presença de Deus aqui sobre nós, mas hoje, aqui na Plena em Cristo, há uma unção, uma graça, um poder, uma virtude sendo liberada. Mical é mulher de Davi. Sabe onde ela estava? Em cima da janela. Quem está na janela, está dentro ou está fora? Nenhum nem outro. E quem não está nem dentro nem fora, critica quem está dentro. Ela começa a olhar para Davi e dizer: louco, varrido, você tem faculdade em Harvard,
você é um poliglota. Onde já se viu ir para a igreja dos crentes e agora levantar a mão e dar glória a Deus e dizer que a sua ciência vale de alguma coisa, mas todo o poder provém de Deus para você ser abençoado? Eu imagino isso. E eu imagino Davi dançando, bailando, dançando, bailando. Quando Davi está dançando e bailando, estão os valentes de Davi em volta dele agora na cidade. Quando de repente um menino, se vocês não ajudar eu paro. Um menino, ele fura. Davi está dançando. Davi está o quê? Eu não sei se eu consigo dançar. Davi está dançando, está bailando. Esse menino junta na mão de Davi e começa a dançar com Davi. Quem é ele? Asaf. Asaf rompe a multidão e começa a dançar com Davi. A partir daquele dia, os olhos de Davi se voltaram para Asaf. Diz a história que esse Asaf que ora vos falo, ele foi nomeado por Davi para ser líder principal da adoração, que seria realizado diariamente no lugar onde a arca foi alojada, em Jerusalém. 1 Crônicas 5. Foi um dos líderes na adoração quando o templo de Salomão, mas eu chego lá. O tempo passa, ele está acostumado com a presença de... Ele está acostumado. Só que todo sacerdócio se dava entre 20 e 50 anos. Passou disso, acabou, não se dá mais. Entre 20 e 50, é nessa fase que Asaf vai olhar para dentro da sua casa e vai descobrir que a sua mulher está doente. É nessa fase que Asaf vai olhar à sua volta e vai dizer: será que valeu a pena fazer tudo que eu fiz para Deus? É nessa fase que Asaf começa a olhar para os ímpios, porque ele está em crise. Sabe por que você está olhando para os outros e muitas vezes colocando a tua vida ao lado dela, como tentando comparar? Porque você está em crise. Asaf está em crise. Asaf está mal, Asaf está sofrendo. E diz a história que ele vai invejar 3 coisas dos ímpios. O ímpio tem saúde. E eu já passei por 2 cirurgias na coluna. Estou fazendo infiltração no joelho. Eu estou mal. Minha saúde já não é mais a mesma. Tenho os meus limites. Estou falando de mim não, estou usando exemplo aqui. Senão daqui a pouco está na internet. Asaf vai olhar para eles e vai dizer: não há fardo pesado para eles. Tudo que eles fazem tem sucesso. E às vezes a gente olha e diz assim: está com a vida toda bagunçada, mas olha como ele está bem. Quem nunca passou por essa crise? Quem nunca se questionou por que por você é mais difícil? Quem nunca se questionou
que para você as coisas não andam da maneira que você um dia sonhou. Asaf está em crise, ele está olhando para as pessoas dizendo: eles têm tudo, eles são felizes. Crise. Eu elevo, Pai, as minhas crise. Crise foi o dia que meu irmão me procurou à noite, tendo pizza na igreja. Me pediu R$20, dei trocado de 5. Me lembro como hoje, 4 notas de 5. Te confesso, não dá pra viver. E foi a última vez que eu vi ele. Um dizia ele está passando na Mutinga, outro dizendo ele está em outro lugar, outro dizendo ele está em tal lugar, e eu correndo no hospital, e eu correndo cadeia, e eu correndo aqui, correndo lá, e de repente alguém dizer: teu irmão foi morto. Mesmo sendo pastor, estou falando de crise, de subir em cima do altar e querer descer e não pregar, porque a dor era maior que a fé. Tem dia que dói, tem dia que é difícil, tem dia que a gente fica mal e a gente olha para a vida dos outros e diz: não passa porque eu estou passando, ninguém enfrenta o que eu estou enfrentando. Mas um dia ele entra no templo. Era para ser inaugurado o templo de Salomão. Oh meu Deus! E alguém vai olhar e vai dizer assim: tem alguém para reger? Alguém diz: não tem ninguém capacitado entre os 20 e os 50 anos. E alguém vai olhar e vai dizer: existe alguém que se aposentou, que está em crise, mas quando ele abre a boca, a presença de Deus desce. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu estou falando de crise. Porque comigo estará. Vira para alguém que está do teu lado e diga: Deus conhece a sua crise. A gente podia ter cedido, né, Ana? Mas não cedemos. Aguentamos firme. Não ceda agora. Não pare agora. Não desista agora. É muito importante você permanecer agora. Foi quando ele entrou dentro da casa de Deus que ele sentiu a presença de Deus de uma maneira tão gloriosa. Os sacerdotes não se aguentavam em pé. Salomão estava com as 2 mãos estendidas. E se levanta o velho Asaf com 70 anos de idade e começa a reger o coro. E quando ele começa a reger o coro mesmo em crise, ele começa a dizer: agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei. Por que os ímpios estão onde estão? Eles estão por uma fração de tempo, mas Deus não se esqueceu de mim. Ainda que
Crise é o que esse casal passou. Começaram a vir para a igreja, servindo a Deus, buscando compromisso com o Senhor. Eu não me lembro se vocês estavam dentro da igreja quando a notícia chegou que o filho de vocês morreu. Foi no outro dia. Servindo a Deus. Me explica de onde sai força para buscar. Me explica de onde vem estrutura para eles não desistirem. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. E eu quero profetizar um tempo de cura para você. Um tempo de restauração para você. Um tempo de providência para você. Vai curar tudo que você passou e vai mostrar para você todo o processo